No programa de hoje, o deputado Gustavo Correia, líder da oposição na Assembleia, fala sobre as metas e perspectivas do DEM para as eleições municipais deste ano, em uma conjuntura política de muitas incertezas. Fique conosco, o mundo político está só começando. Quais são as metas e expectativas do DEM para as eleições municipais em meio a uma conjuntura política de incertezas? Eu converso com o deputado Gustavo Correia, que é líder do bloco de oposição Verdade e Coerência aqui na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Deputado, em 2012, o DEM ele se juntou ao grupo liderado pelo senador Aécio Neves para apoiar o então candidato à reeleição Márcio Lacerda aqui para a Prefeitura de Belo Horizonte. E agora? O DEM vai fazer o mesmo caminho ou pretende ter candidatura própria? Olha, eu há muito tempo venho defendendo que o partido, para crescer, precisa ter, sobretudo, candidaturas fortes nas grandes cidades. Como você bem colocou aí, no ano de 2012, nós caminhávamos naquele momento para uma coligação com o então candidato Délio Malheiros, uma coligação onde tinha exatamente uma discussão entre outras cidades. Por exemplo, o DEM estava exatamente alinhado com o Délio Malheiros para ter o apoio do PV naquela época na capital de Salvador, capital da Bahia. E nós entendemos que naquele momento era importante exatamente essa união em torno de várias candidaturas que acabamos exatamente apoiando o candidato Márcio Lacerda. Nesse momento, como outros tantos partidos, nós entendemos que temos um leque aí de candidaturas pré-colocadas. Eu acho que nós temos ainda que dialogar, mas sobretudo buscar essa unidade. Eu falo sempre que o nosso grande adversário nas eleições de 2016 será o Partido dos Trabalhadores. Se iremos caminhar com 2, 3 ou 4 candidatos, eu acho que isso é uma etapa futura. O senhor está querendo dizer que o partido tenta trabalhar de forma alinhada, com outros estados também? Uma decisão alinhada? Não, no caso específico de 2012, em Belo Horizonte, ocorreu isso. Mas nós não podemos negar também, e é público, quer dizer, essa parceria existente entre o Democratas e o PSDB. Nós viemos caminhando juntos, sobretudo em Minas Gerais, desde 2002, na eleição do senador Aécio Neves, na reeleição, depois na eleição do professor Anastasia e na eleição do candidato Pimenta da Veiga, fora nesse decorrer aí nas eleições municipais nas grandes cidades mineiras. Muitas das vezes o Democrata abriu mão de uma candidatura para o PSDB por entender que o candidato do PSDB naquele momento estaria melhor colocado nas pesquisas e vice-versa. Então nada impede também agora nesse momento que na capital, se nós vislumbrarmos que uma candidatura às vezes do Democrata ou de outro partido aliado desse grupo político tenha uma viabilidade eleitoral maior, nós possamos apoiar. Ou então às vezes fornecemos o candidato a vice ou temos uma própria candidatura de chapa. Mas como é que isso está sendo conversado dentro do partido? Não, eu acho que... O senhor começou dizendo que ter uma candidatura própria fortalece o partido, é importante. Eu volto a dizer, eu falo isso sempre, nós temos tido reuniões permanentes entre vários partidos que compõem essa base que fez esse governo que participou dessas eleições passadas, como eu bem coloquei, PTB, PP e outros tantos partidos. É claro que as eleições esse ano de 2016 serão eleições atípicas. Nós temos um novo Código Eleitoral, uma série de obrigações e violações diferentes do que ocorria exatamente no passado. Uma campanha mais curta, uma campanha onde que os candidatos terão pouco tempo de se apresentarem à população, uma campanha com escassez total de recursos, nós não temos dúvida nenhuma disso. Então, acho que nesse momento... Exatamente. O que eu falo sempre é o seguinte, eu acho que devemos ter que ter responsabilidade. Ninguém é candidato de si mesmo. Eu acho que se nós tivermos aí, sobretudo, uma boa aliança
de PSDB, de democrata, de outros partidos, seria muito bem-vindo para a nossa capital. Agora, o senhor, então, o seu nome de vez em quando aparece, volta e meia, de vez em quando não, volta e meia aparece quando se relacionam, a imprensa relaciona os nomes que poderiam concorrer aí por uma ampla aliança no campo liderado aí pelo senador Aécio Neves. O seu nome é citado. O senhor estaria disposto a disputar uma eleição? Olha, eu estava dizendo exatamente isso. Eu acho que as eleições esse ano serão eleições atípicas. Eu em nenhum momento pretendo, e já disse isso claramente, partir para um voo solo, para fazer algo que eu não tenho essa vaidade pessoal acima dos interesses coletivos. É claro que a gente fica muito lisonjeado de saber e ter o nosso nome lembrado, mas eu disse o seguinte: não estou lutando, não estou fazendo nenhum tipo de movimentação para vir a ser candidato. Se entenderem no momento oportuno que o meu nome pode vir a ser um nome de consenso, que contemple exatamente toda essa coligação, que outros candidatos estejam dispostos a abrir mão, aceitaria esse desafio, que é um desafio difícil, mas aceitaria com muito prazer, desde que seja, eu volto a dizer, colocado dessa forma. Eu não estou aqui fazendo essa disputa, não me considero um pré-candidato como outros tantos já se colocaram, até porque eu disse anteriormente, ninguém é candidato de si mesmo. Se amanhã entenderem que essa divisão interna do nosso grupo não é benéfica para esse nosso projeto e buscarem essa alternativa de um nome que venha a ser consenso e entenderem que o meu nome pode vir a ser, aceitarei esse desafio. Mas não é neste momento a minha pretensão. Eu tenho as minhas preferências, aqueles que me conhecem internamente sabem quais são, mas eu prefiro exatamente aguardar e buscar, tentarmos de alguma forma encontrar esse consenso e focar agora, neste momento, o meu trabalho aqui na Assembleia. O senhor está falando em encontrar consenso porque há um dissenso. A gente está vendo uma série de candidaturas neste campo político aparecendo, não é? Nós podemos aí enumerar, no mínimo, uma meia dúzia. Eu tenho afirmado sempre... Está vendo um dissenso? Há pouco tempo, deputados, enfim, lideranças que fazem parte desse grupo se queixaram que eles não estão sendo ouvidos, que eles querem ser ouvidos para que haja uma decisão sobre um candidato. Não, eu acho que em primeiro lugar é muito importante essa oportunidade, até para deixar claro para os mineiros que nós temos nos encontrado sim com uma certa frequência. Esse grupo de dirigentes partidários que compõem esses partidos que fizeram exatamente esse projeto no nosso estado, tem se encontrado, vamos dizer, pelo menos uma vez por mês. É claro que... Só para esclarecer para quem está ouvindo e não acompanhou, que são aliados do PSDB. São aliados do PSDB, que fizeram parte dos governos passados, do senador Aécio, do senador Anastasia e do governador Alberto Pinto Coelho. Eu afirmo sempre o seguinte: é claro que nos últimos dias, até em função da movimentação partidária, as coisas começaram a clarear um pouco mais. Pelo que eu tenho acompanhado pelos órgãos de imprensa, o prefeito Márcio Lacerda já teria formatado na sua cabeça uma chapa com seus nomes ali colocados. O vice-prefeito Délio Malheiros migrou-se para um partido dizendo que é candidato. O PSDB tem se apresentado o deputado João Leite, que é um grande companheiro que temos aqui na Assembleia. Então nós temos hoje exatamente, eu concordo com você, vendo um leque grande de candidatos nesse grupo, uma pulverização. Mas eu acho que, volto a dizer, se entendemos que lá na frente isso não será benéfico para esse nosso projeto, tem o próprio deputado Sargento Rodrigues também, que tem afirmado que compõe o bloco de oposição, tem afirmado que é um pré-candidato também. Então, acho que se nós entendemos aí que nós devemos buscar um consenso, quem sabe pode surgir exatamente aí um outro nome. Não seria benéfico por quê? Parece que... eu acho que essa polarização interessa exclusivamente ao governador Fernando Pimentel. Pois é, justamente. Por quê? É uma estratégia que interessa porque ao campo adversário. Ficou extremamente claro nas últimas eleições que na região metropolitana o sentimento anti-PT é muito forte. Aqui nós fomos vitoriosos tanto para presidente quanto para governador, com a vitória maciça aqui de votos nesses dois colégios, para esses dois cargos. Então está muito claro que a população belo-horizontina hoje não quer o Partido dos Trabalhadores. Então o que está havendo? Está havendo uma incapacidade dessas lideranças, do senador Aécio Neves, do prefeito Márcio Lacerda, enfim,
de conduzir esse processo? Não, eu não vou dizer incapacidade. Até porque há um argumento, por exemplo, que não existe nenhum nome que seria, à exceção do senador Anastasia, não é? Seria um nome inconteste, não é? Que há uma ideia de que ele estaria praticamente eleito se saísse candidato. Não existe eleição dada. Não existe eleição dada, né? Mas enfim, há uma ideia de que seria dessa forma. Ele seria um nome que não teria... agradaria a ambos, vamos dizer, aos diversos grupos existentes dentro desse... Fora o professor Anastasia, o que há são nomes que não tem muita diferença em termos de estatura política. E que teriam que andar o mesmo caminho. Olha, eu volto a dizer que essa eleição será uma eleição atípica. Em primeiro lugar, todos nós nos acostumamos. No início de junho era o prazo das convenções partidárias. Então, já naquele momento, nós tínhamos as candidaturas pré-colocadas. A nova lei eleitoral determina que essas convenções serão apenas em agosto. Quer dizer, então eu volto a dizer que nós estamos ainda no mês 4, mês de abril. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E acho particularmente que não posso afirmar, que essas candidaturas que estão aí postas irão exatamente se sustentar e serão as candidaturas que tanto o Márcio Lacerda quanto a Aécio Neves e a Anastasia desejam. Eu tenho afirmado sempre que eu tenho certeza que os três, que são excepcionais gestores públicos, têm a responsabilidade devida e têm, desculpa a expressão, juízo, e no momento oportuno, penso eu, que irão sentar à mesa e vão dialogar e, quem sabe, encontrar um nome que venha a ser o consenso entre ambos. O senhor acredita que o senador Anastasia ainda pode voltar atrás? Que ele diz que não quer ser candidato, mantém posição. Eu tenho uma admiração diferente pelo governador Anastasia. É um homem extremamente íntegro, correto, sempre muito firme nas suas ideias e nas suas palavras. Aqueles que têm conversado com o governador Anastasia, hoje senador, têm percebido claramente do mesmo essa não vontade de disputar a eleição. A vontade seria 2018 para governador? Olha, eu vou te confessar que para mim, já insinuei para o mesmo várias vezes essa hipótese, e eu percebo claramente que o mesmo realmente pretende cumprir o seu mandato no Senado, depois cuidar da sua vida pessoal, fazer as coisas que ele gosta do ponto de vista catedrático, acadêmico, voltar a dar aula, ir para a advocacia. Então eu tenho percebido isso do governador Anastasia. Acho que eu mesmo está muito satisfeito no Senado, até pelas suas características como gestor público que tem. Então eu não percebo isso claramente. Não podemos dizer que não é charme, não, tá? Será que o partido vai deixar? Não, aí o homem público é homem partidário, né? Agora, o DEM, ele é um partido que não sofre o desgaste, não é porque não está no governo, não sofre o desgaste que a crise econômica e mesmo a crise política está provocando para quem está no poder. Mas, por outro lado, não tem também, como teve durante tantos anos, o apoio do Palácio da Liberdade. Como é que o senhor acha que vai ser no interior? Nas eleições? Num ano que está difícil para todo mundo. Olha, eu não sei. A economia afeta governo e oposição. Mas eu vou lhe dizer algo que eu tenho afirmado, como que a vida é engraçada. Isso altera, e sobretudo, né, a vida pública. Se você voltar um pouquinho, inclusive nas nossas entrevistas que já participamos, de 2006 para cá, o Democrata veio sempre diminuindo a sua representatividade, veio perdendo quadros e tal. Nessa janela partidária agora, depois do PP, foi o partido que mais ganhou deputados. O Democrata saltou de 21 deputados federais para 29. Hoje é a 7ª força no Congresso e já teve pior, e outros hoje. Eu estava exatamente fazendo essa análise um pouco antes de vir para cá, exatamente vendo essa análise. O Democrata hoje é um dos grandes partidos, hoje voltou a ser um partido forte. E eu tenho afirmado que é o partido que tem feito uma oposição mais firme junto a este governo, é o Democratas, muito mais até do que o PSDB, que me perdoe os colegas do PSDB. O Democrata tem tido posições mais firmes. Então eu acho que, sobretudo nos grandes centros, onde esse sentimento e esse acesso à informação e esse conhecimento que a população tem da crise que
que o país enfrenta, eu acho que o Democrata tem condições de surpreender e ter belas vitórias aí, sobretudo nos grandes centros urbanos. E acho que consequentemente, nas eleições de 2018, o partido vai voltar a crescer. Se Deus quiser, estaremos alinhados com o governador do estado de Minas Gerais e, quem sabe, com o presidente da República, que vai poder fazer com que o partido volte a ser a grande força que já foi. E aqui na Assembleia, o partido, o senhor é líder da oposição, do bloco Verdade e Coerência, mas o seu bloco não se alterou, mas houve uma mudança, ou pelo menos caminha para haver uma mudança no bloco independente. Já teve. Já está consolidado essa mudança? Consolidado já. O bloco se desfez? O bloco se desfez. Então hoje teremos apenas duas grandes forças. Alguns partidos deixaram de fazer parte, se tornaram bancadas. Então, só para quem não sabe, tem que ter um número mínimo para ser bancada. De 5 deputados para se tornar bancada. Que é o caso do PSD. Do PSD e o PSB. D de Democrático e B de Brasil. Então, os dois deixaram de fazer parte do bloco intermediário, independente, vamos assim dizer. Hoje teremos apenas, então, 2 blocos na Assembleia, o bloco governista e o bloco de oposição. Isso. E teremos 3 bancadas individuais isoladas aí agora, que eu acabei de dizer. Então, acho que o nosso bloco... O PMDB ganhou... O PMDB foi o partido que mais ganhou parlamentares, mas aumentou-se a quantidade de deputados do seu bloco. Quer dizer, o bloco independente veio exatamente perdendo parlamentares ou para o bloco de... situação, ou então para os chamados partidos que terão bancadas independentes. O que muda para a oposição esse rearranjo que aconteceu? Não, do ponto de vista administrativo, eu acho que muda muito pouco. O que vai mudar é o que nós já começamos a ver nessas últimas votações. A grande parte dos deputados que faziam parte do bloco independente estão começando a se aproximar das ideias do bloco de oposição, tem começado a votar com as nossas ideias, tem estado ao nosso lado e acho que o governo tem aí um longo caminho a ser percorrido. Eu acho que para o governo essa dissolução desse bloco foi muito ruim, será muito ruim. O governo irá enfrentar uma série de problemas por falta, volto a dizer, nós todos sabemos que tem diminuído a arrecadação do Estado, que os gastos têm aumentado, a folha tem aumentado. E eu tenho certeza que o governador terá aí grandes dificuldades pela frente e, consequentemente, esses deputados que deixaram de ser do bloco independente terão que ser agora tratados de outra forma, olhados de outro jeito. O cenário político nacional vai influir nessa disputa pelas cidades do interior? Não, com certeza, gente. Não mesmo nas cidades menores? Nas cidades menores tem me chamado a atenção, algo que eu nunca imaginei que eu iria viver. Eu sou um deputado que tem voto no estado todo, eu falo isso muito, mas sempre tive uma atuação um pouco mais forte nas divisas, nas regiões mais carentes do estado. E eu tenho percebido claramente, ao contrário do que ocorria na eleição de 2014, nas cidades menores o sentimento contrário a este governo, porque esses, eu falo, aquele que está sentindo a crise maior não é o eleitor de classe média alta, não, é o cidadão comum, que sua Bolsa Família hoje não permite que ele faça mais a cesta básica, o seu dinheiro não está dando para pagar as despesas que ele tinha no passado, quer dizer, ainda hoje comentávamos que tem alguns estudos que demonstram que uma determinada classe da população, que era uma classe, vamos dizer, classe C e D, passou a ter acesso, agora voltou e não está conseguindo ter nem o que tinha no passado. Então, esses são os eleitores que estão sentindo muito mais. E esses que têm reclamado. Então, eu tenho certeza que essa crise que assola o Brasil irá refletir tranquilamente nas eleições, tanto de pequenas cidades como nas grandes cidades. Só para a gente encerrar rapidamente, eu queria que o senhor comentasse, nós estamos aí há 5 dias da votação na Câmara dos Deputados, né, da admissão ou não do processo de impeachment da presidente Dilma. Não, a admissão foi ontem. A admissão é a aprovação do parecer, mas para passar para o Senado tem que passar pela Câmara. Exato. Né? O processo vai ser realmente votado no Senado. Como é que o senhor vê esse momento político e a possibilidade de, enfim, e a expectativa do que pode acontecer daqui para frente? Não, a minha expectativa, eu acho que é que de grande parte dos brasileiros, quer dizer, todos nós temos percebido que a presidente da República, infelizmente, não tem condições mais de dirigir o nosso país. Eu tenho afirmado que se somos obrigados a ver
um balcão de negócios que virou esse governo para a presidente da República ter 1/3 no Congresso Nacional é algo que é preocupante. Quer dizer, mesmo que não consiga exatamente ter os votos necessários para que esse processo vá ao Senado, ficará claro que a presidente da República não tem condições. Eu tenho certeza que se o impeachment não passar na Câmara dos Deputados é por questão de 1 ou 2 votos. Nós temos percebido claramente, sobretudo, uma pressão popular nos deputados. As manifestações têm sido as mais diversas. A gente tem acompanhado que os deputados que eram indecisos, que eram contrários, já começaram a rever os seus votos, as suas posições. Então, eu espero que nos próximos dias, aqueles que ali estão, dê exatamente essa demonstração que o Brasil espera. E aí, no Senado, é uma segunda parte. Mas o que eu acho que é mais importante, gente, é que tem que haver exatamente uma união. Eu ouvia ontem atentamente as palavras do líder do PMDB, o deputado Piscinani, que falava exatamente o seguinte, que faltou a humildade aos vencedores do pleito de 2014 de procurar aqueles que foram derrotados. E todos que acompanham e vivem a vida pública sabem que não foi uma derrota, não foi uma vitória esmagadora, foi uma vitória apertada, que naquele momento já demonstrava que metade da população brasileira já não estava satisfeita. Então, eu acho que é fundamental que a gente se una. O governo, o Brasil... Os governistas, os aliados do governo, argumentam sempre sobre isso, que desde o dia seguinte das eleições, a oposição nunca se conformou e agiu dessa forma, inconformada por ter perdido a eleição. Não é um não me chama atenção. E eu sempre afirmei exatamente isso. Cuidado com o que a gente fala, porque se a gente voltar na história e ver as posições de determinados parlamentares, são totalmente diferentes do que tem afirmado agora. Por que no passado era bom para uns e agora não é bom para outros? Por que no passado não era golpe e agora é golpe? Por que no passado era chorar o leite derramado porque perdeu as eleições e agora não é? O próprio Partido dos Trabalhadores apresentava pedido de impeachment do presidente Fernando Henrique Cardoso todos os dias. E vários deles, inclusive, sem fundamentação, no âmbito de vista político apenas. Então, eu volto a dizer, o processo de impeachment é um processo político fundamentado juridicamente. O Tribunal de Contas que diz que a presidente da República errou. E errou para se perpetuar no poder, para se continuar exatamente fazendo. A própria vazou recentemente, a própria recomendação do Conselho da Caixa Econômica Federal, que é ligado ao governo federal, que não fizesse determinadas ações, mas eu não vou aqui entrar. Acho que não é, ao contrário do que muitos esperam, porque eu tenho certeza absoluta que a última coisa que o senador Aécio, que foi derrotado nas eleições, neste momento gostaria de assumir a presidência da República, porque esse problema que o futuro governante terá, as medidas que terá que tomar, eu tenho certeza que virá um grande abacaxi e será lembrado sempre pelos brasileiros. O que você achou daquela pesquisa Datafolha que mostrou no fim de semana, que passou, que mostrou os candidatos, os possíveis candidatos do PSDB numa eventual eleição em 2018, que seriam José Serra, Aécio Neves e Geraldo Alckmin, em queda, justamente no momento em que o governo é que está, e a presidente Dilma, numa situação muito ruim. Como é que o senhor interpretou aquilo? Inclusive, a pior queda foi a do senador Aécio Neves. Se você reparar, realmente o senador Aécio Neves caiu. Eu sou realista. Só que, por outro lado, se você fizer uma análise da pesquisa e ver novos nomes que surgiram, são nomes que, teoricamente, eram eleitores do senador Aécio Neves e que agora entenderam que um outro nome pode vir a representar. Você está se referindo ao Bolsonaro? Ao Bolsonaro, se você imaginar que o Bolsonaro hoje tem de 8% a 10%. E é um discurso que, com certeza, era um discurso que votava no senador Aécio. Eu posso fazer até uma confidência aqui, não estou dizendo que votaria, porque minha mãe é uma fã número 1 do senador Aécio. Mas minha mãe, por outro lado, também acha o Jair Bolsonaro com algumas posições que ela admira. Então, eu sei que tem muita gente que vota no Aécio e que está admirando as posições do Bolsonaro e pode entender que, neste momento, é o mais adequado para isso. E eu volto a dizer, aquela pesquisa reflete o momento. Acho que nós não devemos exatamente dizer que o resultado das eleições serão aquilo, porque nós não sabemos o que irá acontecer. Está lá o presidente Lula que voltou a aparecer. Será que ele estará solto? A Polícia Federal vai prender o presidente Lula até lá? Isso é algo que a gente tem que ter muita tranquilidade. O que eu volto a dizer é o seguinte, não tenho dúvida nenhuma. E vão ter a realidade concreta dos fatos. Os brasileiros não querem mais que a presidente da República continue dirigindo o destino do Estado. Uma meia dúzia, e se pegarmos as pesquisas, já que falamos de pesquisa, vão ver que a aprovação da presidente Dilma não é a pior da história de todos os governantes. Então, é sinal que os brasileiros não estão satisfeitos com esse governo.
Então vamos buscar um caminho, vamos buscar alternativa, vamos colocar exatamente alguém que busque exatamente, tome as medidas que o mercado espera, porque a presidente da República, infelizmente, mentiu aos brasileiros. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Obrigado, eu agradeço e espero aqui que semana que vem o próximo convidado possa exatamente trazer já novas notícias para o país. Vamos ver. Eu conversei com o deputado estadual, Gustavo Correia, ele é líder do Bloco Verdade e Coerência, ele é do Democratas e líder do Bloco de Oposição na Assembleia. Nós falamos aqui sobre o DEM nas eleições municipais, tanto de Belo Horizonte quanto no estado, como é que ele está vendo a perspectiva dessas eleições municipais num ano difícil, um ano de muita crise econômica, crise política, e aqui no finalzinho ele falou sobre o cenário nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.